Minha própria família riu de mim quando perdi tudo. Fizeram piadas à mesa de jantar, postaram sobre meu fracasso nas redes sociais e disseram a todos que eu era a ovelha negra que não sabia lidar com dinheiro. Mas 6 meses depois, cada um deles apareceu na minha porta de mãos estendidas, implorando por ajuda que achavam que eu não poderia dar. Vou contar exatamente como passei de motivo de piada na família à única pessoa a quem eles podiam recorrer. Não se trata de vingança. Trata-se do que acontece quando as pessoas te julgam no seu pior momento e depois percebem que estavam completamente enganadas. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos, e esta é a história de como a falência se tornou a melhor coisa que já me aconteceu, mesmo tendo me destruído primeiro. Há 3 anos, eu tinha o que todos consideravam um negócio de sucesso. Eu era dono de uma pequena agência de marketing em São Paulo. Tínhamos 12 funcionários, clientes razoáveis e eu ganhava bem. Não era uma fortuna, mas o suficiente para viver bem, viajar algumas vezes por ano e ajudar meus pais com as contas de vez em quando. Naquela época, minha família adorava falar de mim para as pessoas. Minha mãe se gabava para as amigas de que o filho dela era dono de uma empresa. Meu pai me apresentava como empreendedor nas reuniões de família. Meu irmão mais velho, Marco, me pedia conselhos de negócios, embora nunca desse ouvidos a nada do que eu dizia. Mas eis o que eles não sabiam. O negócio estava em crise, e das piores. Tínhamos 3 clientes principais que representavam quase 70% da nossa receita. Eu sei que isso é ruim. Todo livro de negócios diz para não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas quando você está crescendo rápido e o dinheiro está entrando, você nem sempre pensa no que poderia ter sido. Você pensa no que está acontecendo agora. Em janeiro daquele ano, um desses clientes faliu. Simplesmente sumiu, da noite para o dia. Eles nos deviam quase R$ 200 mil. Dinheiro que já tínhamos gasto com contratação de pessoal, aluguel de escritório, equipamentos, tudo. Tentei manter a calma. Fiz empréstimos, usei minhas economias pessoais, estourei o limite dos cartões de crédito, disse aos meus funcionários que tudo ficaria bem, que só precisávamos fechar alguns novos contratos com clientes e voltaríamos aos trilhos. Mas aí, em março, outro cliente importante nos deixou. Eles não faliram, simplesmente decidiram internalizar o marketing para economizar dinheiro. Nos avisaram com 2 semanas de antecedência. Eu sabia que tinha acabado. Tive que demitir todos, tive que fechar o escritório, tive que vender equipamentos a preço de banana só para pagar os salários finais, e mesmo depois de tudo isso, ainda estava com centenas de milhares em dívidas. As garantias pessoais dos empréstimos da empresa significavam que eu era pessoalmente responsável por tudo. Declarei falência em abril. Dei entrada em todos os documentos, passei por todos os trâmites legais e oficialmente me tornei mais uma dessas estatísticas que a gente ouve por aí. Mais um empreendedor fracassado. Mais uma pessoa que achou que ia conseguir e não conseguiu. E foi aí que minha família mostrou quem realmente era. A primeira vez que contei a eles o que estava acontecendo foi na festa de aniversário da minha prima. Eu vinha evitando eventos familiares havia semanas, inventando desculpas, mas minha mãe praticamente me obrigou a ir. Ela disse que eu estava sendo antissocial e que a família precisava ficar unida. Então eu fui, e quando meu tio perguntou como estavam os negócios, porque ele sempre perguntava, eu simplesmente disse a verdade. Disse que a empresa tinha fechado e que eu estava em processo de falência. A mesa ficou em silêncio por uns 5 segundos. Aí meu irmão Marco deu uma gargalhada, não uma risada de pena, uma gargalhada de verdade. Ele disse, peraí, você está falando sério? Você realmente faliu? Minha prima Juliana, que é advogada, começou a explicar para todos na mesa o que significava a falência, como se eu não estivesse ali sentada. Ela falou sobre como isso afeta sua pontuação de crédito, como você não consegue empréstimos por anos, como algumas pessoas nunca conseguem se recuperar financeiramente. Minha tia disse, bem, é isso que acontece quando as pessoas tentam correr antes de aprender a andar. Você devia ter arrumado um emprego normal, Rafael. Meu pai não disse nada, ele apenas pareceu desapontado. Isso foi, de alguma forma, pior do que os comentários. Saí mais cedo. Minha mãe me ligou no dia seguinte e disse que eu a envergonhei, que eu deveria ter contado a eles em particular, em vez de causar um escândalo na festa. Eu não causei escândalo, apenas respondi a uma pergunta honestamente. Nas semanas seguintes, a situação piorou.
Meu irmão começou a fazer piadas sobre mim no grupo da família no WhatsApp. Nada muito cruel, mas comentários leves. Por exemplo, quando alguém compartilhava um artigo sobre sucesso nos negócios, ele me marcava e dizia: "Talvez esse não seja para você, né?", com um emoji de risada. Minha prima postou algo no Instagram sobre responsabilidade financeira que era claramente direcionado a mim. Uma daquelas frases genéricas sobre viver dentro das suas possibilidades e não correr riscos desnecessários. Meu tio parou de me convidar para as reuniões sobre os negócios da família. Costumávamos nos encontrar uma vez por mês para falar sobre investimentos e oportunidades. Depois da falência, esses convites cessaram. A pior parte nem eram as piadas ou os julgamentos, era o isolamento. Quando você fracassa publicamente, as pessoas te tratam como se o fracasso fosse contagioso, como se chegassem muito perto, pudessem se contaminar. Mudei para um apartamento menor, vendi meu carro, comecei a trabalhar como freelancer em casa, aceitando qualquer projeto que aparecesse. Gerenciamento de redes sociais para pequenas empresas, redação de conteúdo para sites, criação de logotipos. Coisas pelas quais eu costumava cobrar milhares, agora fazia por algumas centenas de reais. Em alguns dias eu ganhava bem. Na maioria dos dias, não, mas eu estava sobrevivendo. Por pouco. Parei completamente de ir a eventos familiares. Era mais fácil do que lidar com os olhares, os comentários, a falsa simpatia que, na verdade, era apenas gente se sentindo superior a mim. Minha mãe ligava e me fazia sentir culpada. Ela dizia coisas como: "Sua avó pergunta por você, ela não entende por que você nunca mais a visita." Mas ela nunca reconheceu que, talvez, só talvez, o motivo de eu não a visitar fosse porque eu estava cansada de ser tratada como a fracassada da família. Os meses se passaram assim. 6, 7, 8 meses de pura labuta, trabalho árduo, tentando reconstruir algo do nada. E então aconteceu algo inesperado. Recebi uma mensagem do Marco, meu irmão, aquele que estava fazendo piada sobre mim no grupo de bate-papo. Ele disse que precisava falar comigo sobre algo importante e perguntou se poderíamos nos encontrar para tomar um café. Quase disse não, mas a curiosidade falou mais alto. Nos encontramos em um café perto do escritório dele. Ele parecia nervoso, pediu um café, mas não o bebeu, apenas ficou mexendo enquanto conversávamos sobre amenidades. Finalmente ele disse: "Olha, preciso te perguntar uma coisa e preciso que você não conte para ninguém da família." Eu esperei. Ele disse que o negócio dele estava em apuros. Ele é dono de um pequeno restaurante com a esposa e vinham enfrentando dificuldades há meses. As vendas caíram, os custos aumentaram e eles haviam contraído um empréstimo que não conseguiam pagar. O banco estava ameaçando confiscar os bens. Ele não sabia o que fazer. E ele queria minha ajuda. Eu apenas fiquei olhando para ele. Era a mesma pessoa que havia rido de mim, que havia feito piadas, que tratou minha falência como entretenimento, e agora ele queria ajuda. Perguntei a ele: "Por que você viria até mim? Eu sou o cara que fracassou, lembra?" Ele olhou para a xícara de café e disse: "Porque você é a única pessoa que eu conheço que passou por isso e sobreviveu. Todos os outros que eu conheço só falam de sucesso. Você realmente lidou com o fracasso e descobriu como seguir em frente." Eu não o ajudei naquele dia. Disse a ele que precisava pensar a respeito. Sinceramente, eu queria que ele sentisse um pouco do que eu sentia, aquela incerteza, aquele medo. Mas nos dias seguintes, refleti sobre isso e percebi algo. Ele tinha razão. Aprendi coisas durante o processo de falência que a maioria das pessoas nunca aprende. Eu sabia como negociar com bancos, sabia quais dívidas priorizar, sabia como cortar custos sem destruir meu negócio, sabia como ganhar dinheiro praticamente do nada. Então liguei Bate e disse que ajudaria. Passamos horas analisando suas finanças, criando um plano, descobrindo o que poderia ser salvo e o que precisava ser descartado. Levou semanas de trabalho, mas estabilizamos a situação. O restaurante não fechou. Eles ainda estão passando por dificuldades, mas estão sobrevivendo. Marco disse a meus pais que eu ajudei. Ele não disse em que exatamente eu ajudei, apenas que lhe dei alguns conselhos de negócios que foram muito úteis. E então, 2 semanas depois, minha prima Juliana, a advogada, ligou. Aquela que tinha explicado falência para todo mundo na mesa como se eu não fosse burra. Ela disse que tinha um cliente passando por dificuldades financeiras e precisava de alguém que entendesse de reestruturação e negociação de dívidas. Ela perguntou se eu poderia prestar consultoria no caso. Sim, fiz, e cobrei um valor muito bom do meu tempo para o escritório de advocacia dela.
Então meu tio necou, aquele que parou de me convidar para reuniões de investimento. Ele tinha feito um investimento ruim em criptomoedas e perdido uma quantia significativa de dinheiro. Ele queria saber se havia alguma maneira de recuperar o dinheiro ou minimizar o prejuízo. Eu o ajudei a entender o que realmente era possível e o que não era. Um a um, eles foram chegando, pessoas diferentes da minha família, sempre em particular, sempre me pedindo para não contar para ninguém. Cada um deles lidando com problemas financeiros que não queriam que ninguém soubesse. Minha tia disse que eu deveria ter arrumado um emprego normal, chegou porque o filho dela estava abrindo um negócio e queria que eu desse uma olhada no plano de negócios antes que ele investisse as economias. Encontrei 3 problemas graves que o teriam levado à falência em menos de 1 ano. Todas as pessoas que me julgaram, que fizeram piadas, que me trataram como se eu fosse inferior porque fracassei, acabaram precisando exatamente do conhecimento que eu adquiri com esse fracasso. O ponto de virada aconteceu no jantar de Natal, o primeiro encontro familiar a que comparecia em quase 1 ano. Minha mãe implorou para que eu fosse, dizendo que não seria Natal sem todos presentes. Eu fui, e foi estranho no começo, mas depois aconteceu algo interessante. Estávamos todos sentados conversando depois do jantar e alguém mencionou a economia, como as coisas estavam ficando mais difíceis para todos. E minha prima, Juliana, sem pensar, disse: o Rafael me ajudou recentemente com um caso que tratava exatamente desse tipo de coisa. Todos olharam para mim. Então meu irmão Marco disse: na verdade, ele também me ajudou, salvou o meu restaurante. Meu tio acenou com a cabeça. Me deu ótimos conselhos sobre a situação das criptomoedas. Um a um, as pessoas ao redor da mesa admitiram que eu havia ajudado, que haviam vindo até mim em segredo, pedindo ajuda com problemas que tinham vergonha de compartilhar com qualquer outra pessoa. Minha mãe parecia confusa. Ela disse: não entendo, vocês todos zombaram do Rafael quando o negócio dele faliu e depois foram pedir ajuda a ele? O quarto ficou em silêncio novamente, mas desta vez o silêncio era diferente. Desta vez eram eles que se sentiam incomodados. Meu irmão Marco se pronunciou. Ele disse: pai, nós éramos idiotas, todos nós. Pensávamos que o fracasso do Rafael significava que ele não sabia de nada, mas na verdade ele aprendeu mais com os fracassos do que qualquer um de nós aprendeu com os pequenos sucessos que tivemos. Quando eu estava em apuros, ele era a única pessoa em quem eu confiava para realmente entender o que eu estava passando. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos. Ela disse: Rafael, me perdoe. Me perdoe por como você fez me sentir. Eu fiquei envergonhada quando deveria ter ficado orgulhosa por você ter continuado. Eu não esperava um pedido de desculpas, não precisava de um naquele momento, mas ouvi-lo significou muito para mim. O que aprendi com tudo isso é que o fracasso não é o fim da sua história, é apenas um capítulo muito difícil. As pessoas que te julgam por fracassar são geralmente as mesmas que têm pavor de fracassar. Elas precisam que você seja o exemplo a ser evitado para se sentirem seguras. Mas quando enfrentam seus próprios problemas, percebem algo. A pessoa que falhou e se levantou sabe mais do que a pessoa que nunca caiu. A experiência, mesmo a dolorosa, tem valor. Talvez até mais valor do que o sucesso fácil. Meu relacionamento com minha família está melhor agora do que antes da falência. Não porque eles se desculparam, mas porque finalmente me viram como uma pessoa real e não apenas como uma história de sucesso ou de fracasso. Eles viram que eu podia ser as duas coisas, que eu podia perder tudo e ainda ter algo a oferecer. Estou bem agora. Não estou rico, mas tenho estabilidade. Comecei a trabalhar como consultor em tempo completo, ajudando pequenas empresas e pessoas físicas a lidar com problemas financeiros. Descobri que existe muita demanda por alguém que realmente entenda o que é chegar ao fundo do poço. Minha falência será limpa do meu registro em 1 ano. Meu score de crédito está subindo aos poucos. Estou me reconstruindo. E desta vez estou construindo sobre uma base de conhecimento real, não apenas otimismo e sorte. O grupo da família no WhatsApp também está diferente agora. Quando alguém compartilha uma história de sucesso, ninguém mais me marca nas piadas. E quando alguém compartilha uma história sobre fracasso ou dificuldade, eles realmente pedem minha opinião. Eles querem saber o que eu penso. Eles valorizam o que eu tenho a dizer. Essa mudança significou mais para mim do que qualquer pedido de desculpas poderia. Se esta história teve algum significado para você, inscreva-se para não perder as próximas novidades.